Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim, também vós, quando tiver feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, nós nos últimos domingos fomos acompanhando a caminhada dos apóstolos com Jesus e diversas orientações que Jesus foi dando para que eles de fato estivessem a caminho do reino, seguindo Jesus como discípulo. Ser discípulo, conforme os evangelhos dos últimos domingos, é um grande desafio. Pressupõe uma coragem de saber renunciar, carregar a cruz, viver uma vida que seja baseada na verdade, na justiça, percebendo as consequências e o abismo que separa o céu do inferno. Os últimos domingos, então, Jesus foi muito firme naquilo que ele foi orientando. Chega então um momento que os discípulos param e dizem assim a Jesus: tudo isso é profundo, mas aumenta a nossa fé. É um pedido bonito, né? Os discípulos, a primeira comunidade formada por Cristo, têm consciência do desafio em seguir a Deus, em viver a vida a partir desse evangelho anunciado. E aí vejam, esse pedido é um pedido que se estende a nós também. Senhor, aumenta a nossa fé. Antes de entrarmos nas parábolas, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o que é a fé, o que é e o que não é a fé. Vejam que, por primeiro, a gente tem que entender que a fé tem uma dimensão pessoal. Deus coloca no nosso coração o desejo de buscá-lo, de segui-lo. Nós sempre vamos caminhar em busca do sagrado. Isso é um fato, é uma constatação humana. Nós precisamos de Deus. E aí vejam que o grande problema é quando a gente entende a fé só a partir de uma dimensão teórica. A fé é aprender conceitos, é entender de ideias, é decorar doutrinas, e a fé não é só isso. A fé, muito mais do que decorar conceito,
A fé brota de uma experiência. Jesus Cristo foi uma pessoa que se fez carne, habitou entre nós, nos ensinou como viver. Então, na verdade, a fé é uma experiência com uma pessoa, não o conhecimento de um conceito. O conhecimento de Deus, muito mais do que de uma ideia, é de uma pessoa. E muitas vezes, eu tenho certeza que na catequese de muitos de nós, quando perguntava assim, quem é Deus? A gente sabia de cor responder. É o Senhor, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Criador do céu e da terra. Enfim, a gente sabia um conceito de Deus. Aí muitas vezes, quando a gente vira para a pessoa e pergunta, mas quem é Deus na tua vida? Aí a pessoa assusta, porque vejam, decorar um conceito não quer dizer que a gente tenha fé, e nem que essa fé seja uma fé viva e atuante. A fé brota de uma experiência. Para a gente amar alguém, a gente precisa conhecer, não é? Estar junto. E conhecendo um pouco da vida, da história, a mesma coisa é a fé. A fé se desenvolve, amadurece, enquanto dom que Deus coloca no coração com o contato, com a amizade, com a pertença, com a profundidade de permanecermos em Deus. A fé então amadurece? Claro que amadurece. A fé então cresce? Claro que cresce, à medida que a gente se encontra com o objeto da nossa fé, que é o próprio Deus. Além disso, a fé, em uma dinâmica de experiência pessoal com Deus, que se dá na palavra, na Eucaristia, na oração, no silêncio, na amizade, na coragem de falar com Deus. A gente tem que ter coragem, inclusive, de dizer para Deus aquilo que nós somos, nossos rancores, né? Inclusive, Abacuque faz isso. Abacuque fala, puxa, eu estou rezando e o Senhor não me escuta, presta atenção em mim. E veja, essa clareza de ter uma proximidade com Deus é a dimensão pessoal da fé. Mas a fé também, ela tem a sua dimensão comunitária. Jesus constitui o grupo de 12 para dizer que ninguém vive a fé isolado, sozinho. Uma fé isolada não é fé, é intimismo. Então dizer assim, eu tenho fé, mas não tenho religião, ou eu tenho religião, mas não tenho igreja, isso é um problema, isso não é fé. Não basta ter um altar em casa e rezar para esse altar sem estar em comunidade. A comunidade é uma dimensão da expressão da fé. Por isso, quando a gente começa a aprofundar a fé, existe uma dinâmica do eu creio, a partir do encontro pessoal com Cristo, e o nós cremos, que é o que nós estamos fazendo aqui, celebrando em comunidade. Aí, Jesus então vai explicar tudo isso que eu estou dizendo por meio de uma parábola. Ele vai dizer assim, ó, se a fé de vocês for assim, como um grãozinho de mostarda, que é a menor semente daquele tempo, né? Vocês vão dar conta de dizer a uma amoreira, saia daqui e replanta-te no mar. Se a gente pensar isso, é impossível, né? É algo que é uma coisa extremamente fora do normal. Mas Jesus usa desses exemplos para nos provocar. Não é que a nossa fé tem que fazer algo assim impossível, inacreditável. Não. É que uma fé pequena é capaz de confiar no impossível de Deus. A gente tem que entender que a nossa fé tem que ser uma fé tão madura a ponto de confiarmos nele. Aí, quando a gente entra nessa conversa de confiança, a gente entende o quanto a gente é desconfiado, muitas vezes até da nossa sombra.
né? E aí a gente começa a rezar para Deus e diz a Ele: olha, Senhor, eu entrego para o Senhor tal coisa, mas aí toma de volta. É igual dar a criança e segura pela camisa. A gente tem que entender que a fé, enquanto maturidade, enquanto fé adulta, é uma fé confiante, é uma fé que acredita, é uma fé que deixa Deus ser Deus. Qual o problema de Abacuque na primeira leitura? Ele queria mandar em Deus, ele queria dizer a Deus que Deus devia fazer o que ele queria, e esse é um grande vício da humanidade. A gente às vezes quer dar lições em Deus, quer ensinar ele a ser Deus, quer dizer para ele o que ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer, e a questão é contrária. Nós temos uma fé madura quando a gente entrega a ele e confia. Aí a fé é capaz de suplantar a árvore que tem a raiz mais profunda e plantar ela no mar, porque a gente confia no possível, porque Deus faz o impossível. Aí Jesus continua a parábola contando sobre o empregado. Naquele tempo, o empregado era escravo. No tempo de Jesus, historicamente falando, todos nós sabemos que havia escravidão. E aí o que acontece? Um escravo tinha dono, o seu senhor era dono dele. Então ele chegava do campo, o senhor não precisava dizer: obrigado porque você foi para o campo. Ele chegava, tinha que servir o senhor e não tinha que esperar que o senhor o agradecesse por aquilo que ele estava fazendo. Aí vem o X da questão. A gente, por muitas vezes, a gente reza, a gente vem à missa, a gente até atua em pastorais, em atividades, canta na igreja, enfim, faz tanta coisa, faz leitura, e a gente acha que tem privilégio com Deus. Eu estou na igreja há 80 anos, então o senhor tem a obrigação de me ouvir. Engano seu. Rezar, vir à missa, evangelizar é mais do que nossa obrigação. E nós não temos que esperar que Deus nos trate com privilégio ou com mais benefício, porque nós vivemos uma fé madura. Uma fé madura não espera benefícios, uma fé madura não é melindrosa, uma fé madura não vive olhando o outro e culpando o outro. Eu estou saindo da igreja porque o outro fez isso, eu não vou mais na igreja porque o padre é assim. Espera lá, a sua fé não depende de outras pessoas, ela é uma fé ligada e unida a Deus, e a gente expressa em comunidade. E veja, expressamos isso porque é nossa obrigação. Deus não tem que ficar nem bajulando, nem dizendo: obrigado porque você rezou hoje, obrigado porque você leu a Bíblia, obrigado porque você disse que me ama. Escuta, é nós que precisamos de Deus, gente, não é Ele que precisa de nós. Ele só precisa de nós quando a gente entende que esse encontro que nós fizemos com Ele, a gente tem que esparramar para o mundo inteiro. É isso que Jesus está dizendo hoje no Evangelho. Precisamos então, resumindo, de uma fé madura, adulta, confiante, e termos a humildade necessária de, quando rezarmos, deixarmos Deus ser Deus. Não queira ensinar Ele e nem cobrar dele aquilo que Ele sabe fazer. Se não veio, é porque não tinha que ter vindo aquilo que você pediu. Se na verdade Deus não te concedeu, é porque não era a hora. No entanto, Deus sabe direitinho ser Deus. Ele faz a lição de casa todo dia. Nós que muitas vezes não fazemos. Nós que muitas vezes nos achamos no direito de endurecer o coração, como nós cantávamos no Salmo. Então eu recomendo a vocês, não feche o coração não, abre o coração para Deus, confia nele, Ele sabe e Ele faz. Louvado seja
o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.